Queridos irmãos e amigos, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo no livro do Apocalipse. Nós vamos ler no capítulo 1, nos versículos 9 até ao final do capítulo 1. E diz assim o texto que nos cabe hoje: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Meus queridos irmãos e amigos, nós temos então, depois de nós vermos que João recebeu a ordem de escrever uma carta, e portanto o livro do Apocalipse, no fundo, é uma carta circular às 7 igrejas da Ásia Menor. E nós podemos perguntar porque é que foram escolhidas aquelas igrejas, precisamente aquelas igrejas que ficavam perto umas das outras, não muito distante umas das outras, e dentro de uma região limitada, que é a província da Ásia Menor, que não era uma região muito grande. Mas estas 7 igrejas tinham características e foram escolhidas para caracterizar não apenas alguns comentaristas, pois eles consideram que não foram escolhidas apenas para caracterizar 7 perfis diferentes de igreja, 7 perfis, 7 características diferentes de igreja, que poderão refletir as características e os problemas das igrejas de todos os tempos, de todos os séculos. Mas também alguns comentaristas consideram que aquelas 7 igrejas, na ordem em que elas estão e na ordem em que foram escolhidas para serem referidas
nas suas características e nos seus problemas, nos seus defeitos, elas, portanto, apontam uma sequência que eventualmente poderá ser uma sequência que ao longo dos séculos vem caracterizando diferentes comportamentos da Igreja do Senhor ao longo dos séculos, e esses comportamentos são cronologicamente progressivos, isto é, desde a primeira igreja, que é Éfeso, onde nós iremos analisar e notar que é uma igreja que se dedicou muito à obra do Senhor, mas esqueceu o Senhor da obra, uma igreja realmente dedicada, esforçada, mas uma igreja que depois, portanto, deixou desvanecer, deixou diluir a sua relação com Deus. Até à última igreja, portanto, que caracteriza, portanto, uma igreja com as características que ela tem, portanto, a igreja de Laodiceia, onde diz: tu não és frio nem quente, és morno. Se fosses frio ou quente, mas morno. E então alguns comentaristas dizem que realmente, portanto, a Igreja ao longo dos séculos veio a tornar-se exatamente uma comunidade, uma instituição que não é fria nem morna, não é fria nem quente, é morna, e que contemporiza muito com o espírito do mundo, contemporiza muito, ou seja, por um lado procura a espiritualidade, procura a santificação, mas por outro lado procura também agradar à sociedade onde vive, e procura inclusivamente, digamos assim, aquilo a que nós hoje chamamos o politicamente correto. Portanto, muitas vezes nós devemos pensar se realmente essa não será, pois nestes últimos tempos não será também a característica da Igreja. Quando falamos de últimos tempos, logicamente que nós não temos uma garantia de quanto tempo faltará para o Senhor voltar, mas hoje nós vamos focar-nos então nestes versículos, e ao longo dos estudos iremos analisar a questão dos eventos. Nós não podemos, evidentemente, fazer sempre uma correspondência histórica entre o texto do Apocalipse e os factos históricos que estamos a viver. Não podemos nem devemos, mas é evidente que existe também este extremo de não querer interpretar nada à luz da história, à luz dos acontecimentos contemporâneos que nós estamos a viver. Há também esse extremo, e depois há o outro extremo, que é o extremo dos teólogos, dos estudiosos, de crentes, de pastores, etc., que querem fazer sempre corresponder acontecimentos atuais ao texto bíblico. Isso também é um erro que não podemos radicalizar e nem podemos, portanto, sempre dizer que, ok, aqui diz isto e isto corresponde a isto que está a acontecer. Este animal que aqui está no texto, ou como o texto chama esta besta, ou como é traduzido esta besta, portanto é o fulano tal que agora está, portanto, então, no poder, ou está a exercer a sua influência. Porque nós precisamos de entender uma coisa, é que o livro do Apocalipse, quando foi escrito, em primeiro lugar, pressupondo que as pessoas que vão lê-lo já são crentes
crentes, portanto, conhecedores da palavra, crentes também nascidos de novo, mas crentes conhecedores das profecias, porque a literatura, portanto, apocalíptica, se assim podemos dizer, a literatura profética, a literatura que diz respeito aos últimos tempos, não está apenas no Apocalipse. Ela está ao longo de toda a Bíblia, ela está no Antigo Testamento, Daniel, Ezequiel, Isaías, são livros que têm, portanto, textos proféticos acerca dos últimos tempos também. Portanto, profetas que tiveram também visões dadas por Deus e previsões acerca das características que, portanto, de um perfil histórico que caracterizava então os últimos tempos. Portanto, nós podemos dizer, por uma questão de referência histórica, que estamos a viver, eventualmente podemos estar a viver realmente os últimos tempos, só por uma razão, é porque certos marcos históricos apontam-nos para o cumprimento de certas evidências, certos factos que vêm descritos na Bíblia. Por exemplo, nós temos um marco extremamente importante, que é, portanto, o restabelecimento do Estado de Israel em 1948. E a partir daí, desse marco, nós podemos analisar para trás, nós podemos analisar para a frente a história. No entanto, não podemos garantir que haja sempre esse tipo de correspondências. Então, nós voltando aqui ao nosso texto, nós vamos então olhar aqui para esta visão que João teve e diz ele que no dia do Senhor foi arrebatado em espírito. Ora, este dia do Senhor pode ter duas interpretações. Ele, a partir do segundo século, do final do segundo século, já os cristãos observavam o domingo como sendo o dia do Senhor. Eles já não observavam o sábado, já observavam o domingo, não por uma questão de influência do dia do imperador, não por uma questão de influência do dia de adoração ao sol, como os romanos faziam. Portanto, inclusivamente a influência que essa ideia de adoração ao Deus Sol veio inclusivamente a influenciar, portanto, os anglicismos, portanto, a língua inglesa. O domingo é dito como Sunday, ou seja, o dia do sol, por causa da influência histórica dos romanos, do Império Romano, onde no primeiro dia da semana era dedicado então ao Deus Sol. E inclusivamente o Imperador Constantino, durante a maior parte da sua vida, embora ele tenha legalizado o cristianismo como religião oficial do Império Romano, no entanto, ele quase até ao final da sua vida, ele andou ali com os seus pés, um no lado, outro no outro, adorando ainda o Deus Sol e outro, portanto, querendo agradar aos cristãos e ao cristianismo e adotando também, portanto, princípios cristãos. Portanto, houve assim uma certa confusão na sua mente e só quase quando ele estava a partir, bastante doente, é que ele se batizou, inclusivamente. Portanto, nós estamos a ver que no dia do Senhor é uma expressão que é pouco provável que tenha a ver com o dia da ira do Senhor, que é outra interpretação que nós temos aqui.
E não é provável porquê. É mais provável que ele tenha empregado esta expressão como dizendo no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, no domingo, porque realmente o dia da ira do Senhor não era ainda presente, porque depois de ter toda a visão, para João era muito evidente que aquele dia em que ele foi arrebatado não foi o dia da segunda vinda de Cristo, mas sim, portanto, a expressão que ele usa do dia do Senhor terá sido referido ao domingo, portanto, ao primeiro dia da semana, que os nossos irmãos do primeiro século já começaram, no final do primeiro século, início do segundo, já havia uma certa tendência, mas onde depois foi mais oficializado, digamos assim, em meados para finais do segundo século. No entanto, nós temos então que no dia do Senhor, diz ele, foi arrebatado no Espírito, ou em Espírito. Portanto, ele refere-se aqui ao seu Espírito. O seu Espírito foi arrebatado até ao trono, até à presença do trono de Deus. Portanto, aqui, até à corte celestial, se assim podemos dizer, ele foi arrebatado no Espírito e não pelo Espírito. Mas, claro que é pelo Espírito também que ele recebe as visões. E, portanto, ele diz que foi-lhe ordenado para ele escrever, então, escrever num livro, as visões que tens, aquilo que viste, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, ele cita as 7 igrejas. E então diz que João se virou-se para ver quem falava com ele. E tem então uma visão, portanto, a visão da pessoa de Jesus, mas não a visão da imagem de Jesus tal como ele a conhecia aqui na terra. O que ele viu foi, em primeiro lugar, 7 castiçais de ouro e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. E como nós sabemos, Filho do Homem é um dos títulos de Jesus. E diz que era semelhante ao Filho do Homem, mas não era exatamente a figura que ele conhecia de Jesus. Ele disse que estava vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Então, vejam que esta é uma imagem muito mais relacionada com a natureza e a essência espiritual, portanto, de Deus, do que propriamente o aspecto de um homem normal, o aspecto que Jesus tinha aqui na terra. Portanto, de sua cabeça e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Portanto, nós olhamos aqui para o texto e temos aqui a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes. O que será? Logicamente, que nós sabemos perfeitamente que é a palavra de Deus, porque nós comparamos textos com textos para interpretar. A Bíblia interpreta-se a si mesma e o que nós temos aqui realmente é uma referência
à espada que é a palavra de Deus. E como diz no texto, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que penetra até ao profundo da alma e do espírito e capaz de discernir todas as coisas. E então, nós também sabemos que o próprio Jesus é chamado a palavra. O próprio Jesus, João refere-se a Jesus no seu Evangelho, portanto, como sendo a palavra. No princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, que é o Logos, é a palavra, é a comunicação, é a palavra comunicativa, é a forma como Deus comunicou conosco através de Jesus. Portanto, ele é a palavra, ele é o meio de comunicação de Deus para os homens, é a revelação de Deus e, portanto, como tal, ele é o Logos. No princípio era o Logos, a palavra, ou o verbo, estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E então nós temos aqui uma referência à imagem, ao facto de que a imagem que João viu é a imagem dos atributos de Cristo, dos atributos pessoais. E nós vamos encontrar esta característica ao longo de todo o Apocalipse e de toda a literatura profética e escatológica. A palavra escatologia significa a revelação das últimas coisas, portanto, é o estudo dos últimos acontecimentos, portanto, dos últimos tempos, escatologia. Portanto, toda a linguagem escatológica, como em Daniel, como em Ezequiel, etc., todos esses textos que usam imagens simbólicas, símbolos, analogias, etc., em que aquilo que se vê é essencialmente, não vamos dizer aqui uma redundância, mas é a essência do ser. Não é a forma como eventualmente o olho humano poderia captar, a forma exterior, a forma visível e digamos, perceptível simplesmente à mente humana, tal como nós entendemos ver as coisas, mas sim é a imagem da essência das coisas, das pessoas, dos seres, dos entes. Portanto, aquilo que João viu foi Jesus Cristo nas suas características essenciais. Ele viu realmente como o ancião de dias, no fundo Deus, mas também rei, já o rei. Portanto, as suas vestes compridas e o cinto de ouro, vestes características da realeza. Então, ele tem essa visão. Também vê que os olhos desse ser que ele viu, que era Jesus Cristo, eram como fogo. Portanto, é um olhar penetrante, um olhar que penetra todas as coisas, um olhar como se fosse de raio laser, vamos dizer assim, então semelhante a isso, a raios laser que penetram e conhecem todas as coisas. Então os seus pés
agora firmes e também reluzentes. Portanto, tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com a glória de Jesus, tem a ver com a glorificação de Jesus. E então esse ser, que era Jesus, logicamente, perdão, ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. E, logicamente, que Jesus vai, o Cristo, o Messias, agora glorificado e entronizado, como iremos ver depois noutros estudos, ele vai explicar a João o mistério dos 7 castiçais e das 7 estrelas. E este é um texto de fácil interpretação, porque o próprio Jesus interpreta os significados. Ele diz: os 7 castiçais são as 7 igrejas, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Ora, aqui a palavra anjo tem a ver com o significado de mensageiro. Aqui a palavra anjo, como mensageiro, é essencialmente aquele que profetiza às igrejas, que entrega a palavra de Deus, que entrega a profecia de Deus à igreja. Em princípio, seria o líder espiritual da igreja, em princípio será o bispo ou o presbítero, portanto, também poderia ser um diácono, também poderia ser qualquer outra pessoa que fosse usada por Deus como mensageiro. Mas a palavra anjo aqui significa o mensageiro, aquele que recebe a mensagem de Deus para a entregar à igreja. E logicamente que tem um dom de mensagem profética. Isto é, ele recebe a profecia, e a profecia aqui, o sentido, a ideia de profecia aqui, é a ideia de mensagem que confronta a igreja, a comunidade, confronta os crentes com a realidade espiritual, a sua realidade espiritual, o seu perfil espiritual, o seu comportamento espiritual também. Mas, essencialmente, portanto, confronta a igreja com a sua essência. O que é que a igreja está a ser do ponto de vista de Deus? E este texto para nós, meus queridos irmãos, deve fazer-nos pensar por uma razão muito simples. É que aquilo que nós podemos retirar deste texto para nós como membros da Igreja do Senhor e crentes individualmente, deve nos levar a pensar se realmente Deus está a ver-nos como nós nos vimos a nós próprios. Talvez 2 perguntas, essencialmente esta: estará a nossa igreja, estarei eu como igreja, os meus irmãos como igreja local, comunitária, estaremos a ser a igreja que Deus quer que nós sejamos? Teremos nós as características que agradam a Deus? Ou será que ao longo do estudo destas 7 igrejas nós iremos encontrar características que são o nosso calcanhar de Aquiles, que serão os nossos defeitos, corresponderá a algum defeito que como igreja nós estamos a ter? Ou será que estamos a ser uma igreja dentro da vontade de Deus, de acordo com o coração de Deus? Será. Portanto, nós estamos a ter aqui esta questão. A outra questão que nós poderemos pôr é: será que eu, como membro individual da Igreja, realmente estou preocupado em viver em função da vontade de Deus, em procurar a estatura de Cristo, já que Ele tem realmente na sua mão o mensageiro para a nossa Igreja. E essa mensagem
pode ser entregue pelo pastor, pode ser entregue por qualquer outra pessoa que Deus tenha escolhido, mas o seu Espírito realmente vai sempre falar com a Igreja, que é isso que nós vamos encontrar sempre no final das cartas que são escritas às 7 igrejas. É repetida sempre a mesma frase, e essa frase, que é uma frase fundamental, que nos deve sensibilizar, é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós logicamente nos lembramos de que quando João ali estava, portanto, e foi levado até à corte celestial e viu o trono de Deus, uma das coisas que ele viu foi os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. O número 7, como sabemos, é um número de perfeição, é um número de plenitude, é um número de cumprimento de todas as coisas, é um número perfeito, onde não falta mais nada a cumprir. E, portanto, a ideia de 7 Espíritos de Deus tem a ver com as 7 formas, a forma plena, a forma abrangente como o Espírito de Deus vai por toda a terra. E portanto, isto em certa medida leva-nos a pensar que o Espírito de Deus não beneficia mais umas nações do que outras, mas a seu tempo sempre a mensagem do Evangelho tem chegado a todas as nações. E nós sabemos que Jesus profetizou, dizendo que este Evangelho do Reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. E portanto, nós também sabemos que não estamos longe do fim, porque quase todas as nações, poderão faltar algumas tribos, algumas etnias, mas praticamente quase todas as nações já têm o conhecimento do Evangelho, e por isso é tão importante fazer missões, é tão importante levar o Evangelho a todas as nações da terra, porque só quando todas as nações ouvirem a mensagem do Evangelho é que poderá haver a evidência de que Jesus está mesmo às portas. Portanto, nós devemos orar também por isso, e hoje nós ficamos por aqui, e na próxima semana nós iremos começar a estudar as cartas às 7 igrejas. Iremos, logicamente, começar com a primeira carta, que será a carta à igreja de Éfeso. Que o Senhor nos abençoe.